Olá, obrigada pela audiência em mais uma edição do programa Utilidade Pública. E hoje a gente fala sobre os cuidados com a alimentação no verão e aproveitando aí também a chegada do carnaval. As dicas, quem traz pra gente é a doutora Norma Leite, médica nutróloga, mais uma vez com a gente aqui no programa Utilidade Pública. Muito obrigada pelo retorno, doutora Norma. Eu que agradeço a oportunidade. Doutora Norma, verão. Há alguns cuidados que as pessoas precisam ter em relação à alimentação. Lembrando sempre que antes do verão, houveram as festas de Natal e Ano Novo. Então, muita gente quer tirar o prejuízo muito rapidamente e começam a fazer as dietas mais malucas que possam existir, da lua, do sol, do abacaxi. Então, tem que ter cuidado com essas dietas milagrosas, esperando que vai emagrecer muito para o carnaval, ou que vai perder peso muito rápido, que pode trazer alguns prejuízos à saúde. Por exemplo? Então, você pode perder mais líquido e músculo do que verdadeiramente gordura. Aí vai ali na balança, porque a briga é sempre com a balança, né? As pessoas às vezes não se preocupam, deixam de se preocupar, na verdade, com a qualidade da perda de peso. Sim. Então, isso é um ponto muito importante. Então, o paciente vê quantos quilos perdeu, toma chás, faz uma restrição hídrica, um tempo de muito calor, então ele desidrata e acha que está perdendo peso, acha que está emagrecendo. Ele está realmente perdendo peso, mas não está emagrecendo, porque emagrecer significa perder gordura. E não se perde gordura em uma semana. Não existe, vou perder 4 quilos de gordura uma semana, 3 quilos de gordura uma semana. É um processo mais lento e muito mais efetivo. Acho que a gente tem que pensar assim, vamos aproveitar o verão, aproveitar que está todo mundo mais na praia, pegar esse estímulo, lembrar que já todo mundo já comeu muito no Natal e Ano Novo, nessas festas de fim de ano. E para começar, acho que o verão pode ser aquele começo de ano maravilhoso, onde você vai se preocupar mais com a sua saúde. O calor influencia muito nesse período? Influencia. Acho que é importante. Como no calor, alimentos mais gordurosos caem mal, no calor, já essa sensação térmica elevada vai diminuir a digestão. Então, alimentos muito gordurosos não caem bem. Então, por que não aproveitar esse calor todo para investir mais em saladas, em carnes magras, né? Em bastante fruta, em sucos. Acho que vale a pena pegar o verão e dizer, não, eu vou me dedicar a comer mais salada, mais leve. E aí chega o verão também e chega aquele hábito que as pessoas vêm adquirindo aí ao longo do tempo, que a gente vem sempre acompanhando em destaque, que é o hábito da corrida. E aí tem o verão, calor, a corrida e a desidratação. É um ponto muito importante, porque a desidratação, quando ela é muito intensa, ela pode chegar a trazer complicações renais, por exemplo. Sempre prestar atenção na coloração da urina. Lembrar que nesse período de muito calor, para atletas, ele vai ter que fazer uma hidratação extra. Lembrar que muitas vezes só a água vai repor essa parte de líquido e hidratação, mas não repõe os eletrólitos perdidos pelo suor. No suor nós vamos perder sódio, perder potássio, perder outros eletrólitos que são muito importantes para o desempenho do atleta. E o que fazer? Pode usar bebidas energéticas repositoras, né? Então, existem hoje já algumas preparações que têm sabor, consumidas bem geladinhas, vão repor água de coco, é interessante também, para repor um pouquinho esses eletrólitos, mas sem exagero. Água de coco, era nesse assunto que eu estava esperando a senhora abrir a porta aí para a gente falar. As pessoas associam muito a refrescância do verão à água de coco. E aí acabam fazendo o uso excessivo da água de coco. Então, vamos pensar o seguinte, se é de escolher, por mais que tenha calorias, se for de escolher algo tipo um refrigerante e uma água de coco, se for para escolher qualquer um dos dois em excesso, eu ainda prefiro o excesso da água de coco. Mas tudo com moderação é melhor. Então, a água de coco tem que ter cuidado. Isso é frequente no consultório. Doutor, eu adoro água de coco. Tem limite? Claro que tem limite. Porque o paciente acha que compra uma garrafa de 2 litros de água de coco e pode tomar à vontade, como se fosse água normal. Tem que lembrar que naquela água de coco tem frutose, tem que lembrar que aquela água de coco
é benéfica, mas ela tem que ser tomada com moderação também. No máximo 500 ml aí por dia, mais do que suficiente, mesmo num calor intenso. Principalmente para quem quer. Para quem é diabético, tem que ter um pouquinho de cuidado. E para quem está tentando manter o peso, passar o dia inteiro tomando água de coco não vai favorecer a perda de peso. As pessoas acham, olha, água de coco é diurético, eu vou começar a tomar água de coco para perder peso, vai estar perdendo líquido. Vai estar perdendo líquido, não, e vai estar engordando um pouquinho, porque tem uma quantidade natural, do açúcar natural, mas tem açúcar, não é bebida para todas as épocas do ano. Verão e inverno chama água. A gente não pode confundir sede com vontade. Então, antes de beber alguma bebida alcoólica, lembrar, aquela cervejinha não hidrata, a cervejinha desidrata. A cerveja diurética, aquele aumento de vezes que você vai ao banheiro urinar, é sinal de desidratação e não de hiperidratação que causa a cerveja. E aí eu me lembro que a senhora trouxe aqui já uma vez uma dica que antes de tomar um refrigerante... Água. Antes da cerveja... Água. Isso vai reduzir a quantidade de refrigerante? Sim, e vai fazer com que você não confunda sede com vontade. O consumo diminui. Porque eu digo isso lá com meus pacientes, eu digo, olha, se você estiver morrendo de sede e abrir uma cerveja, vai embriagar rápido, porque vai tomar 3 copos quase de uma vez e você confunde o que é sede do que é vontade. Esse calor que a gente está falando muito em relação, inclusive, à prática de esportes ao ar livre, tem um outro fator que é a questão do desgaste físico é maior por conta do calor, por conta da exposição mesmo ao sol, principalmente quando a atividade é atividade de corrida. Às vezes as pessoas ali não têm como, ou por questão de horário, enfim, de optar pelo horário mais cedo, ou no final da tarde, ou de manhã bem cedinho, e aí acaba optando por aqueles horários de calorão. Tem alguma dica, por exemplo, assim, o que fazer, o que não comer, o que não ingerir antes dessa atividade, principalmente com calor intenso, realizada nesse calor intenso? Então, o que é importante que existe saber, o atleta tem que saber que existe um quadro chamado de hipertermia do esporte. A temperatura dele, por conta da desidratação, do sol excessivo e do calor, a temperatura pode subir, isso pode ser prejudicial, pode causar desmaio e, sem dúvida, já diminui o rendimento dele. É por isso que é aconselhável molhar os pulsos, molhar a cabeça. Quando o atleta, não sei se você já prestou atenção, quando ele está em maratonas, ele antes de beber a água, ele bebe um pouquinho e joga para se refrescar. Isso é benéfico, que ocorra esse resfriamento da pele, lembrando que a circulação está passando ali, o sangue está passando e ele pode ser resfriado, diminui essa sensação de calor intenso. Também, estudos mostram que atletas que tomam bebidas geladas melhoram um pouquinho o rendimento. Então, uma dica sobre esse calor forte, leve sua garrafinha com gelo, água bem gelada, que isso também vai diminuir essa sensação de fadiga. Tem já umas garrafas que tem você põe no congelador. Sim. Ali então ela permanece gelada por mais tempo. E se você está se preparando para uma corrida específica, lembre, treine no horário da sua corrida. Não adianta pensar que vai correr tipo a volta de Aracaju, que é uma corrida que é sob um calor forte. E se você treina só à noite? Você pode passar mal, você não tem condicionamento suficiente para suportar o calor. Então, com moderação, com filtro solar, com bastante hidratação, já vai treinando ali pouquinho, nem que você não faça seu treino todo sob o sol, mas que você vá tendo essa adaptação. E a alimentação? Então, no verão e sobre o calor, evitar alimentos muito gordurosos, evitar muito açúcar e dar preferência a frutas, verduras e saladas e proteínas magras. Isso é o mais importante, aproveitar, e isso vai promover o emagrecimento. No momento que você foca, estou no verão, estou querendo me cuidar, está um calor tão grande, quando você olha aquela comida muito pesada, diz, não vou comer não, vai me fazer mal. Então, aproveitar todas essas deixas de que comeu muito no fim do ano, que o verão está aí, que o carnaval está chegando, e dá uma diminuída, procura o seu nutricionista, faz um bom cardápio, pede o seu nutricionista para montar uma dieta para você, que vai se adaptar para o verão, e nós vivemos no calor e para as outras estações também. E antes da prática dessa atividade ao ar livre, com calor intenso, tem alguma dica do que não comer? Às vezes as pessoas, já no dia a dia mesmo, as pessoas acabam ingerindo um alimento ou outro, sendo pesadas. Certo. Antes da atividade física, eu sempre recomendo alimentos de fácil digestão.
né? Porque nós vamos usar durante a corrida, geralmente, nosso estoque de glicogênio, que nós já armazenamos. Então, ali, o que não é recomendável? Queijo, leite, iogurte, todos esses alimentos que não têm uma digestão fácil. Vitaminas, evite vitamina de banana com leite e açúcar, vitamina de abacate com leite e açúcar antes de correr, isso não é interessante. Que sejam alimentos de mais fácil digestão. Algum alimento que possa ser consumido um dia antes, à noite, que recarregue ali, por exemplo, que ajude ali a reter a energia para o dia seguinte? Sim. Os atletas, eles já estão bem habituados, antes de provas mais longas, de competição, eles fazem esse carregamento de carboidrato. Então, é a hora de consumir alguns tipos de massa, macarrão, né? Arroz com frango. Lembrar que essas massas não podem ter muito queijo, muito óleo. Não adianta, vou encher de molho. Olha, eu comi, vou comer aqui agora um macarrão, 4 queijos. Não, hipótese alguma. Vai lá uma massinha com atum, com frango. Dê preferência a um molho de tomate mais natural, evitar molhos brancos, que são mais gordurosos, porque o que a gente está querendo carregar é carboidrato. É esse tipo de açúcar tão importante que vai ser aproveitado pelos músculos na atividade física. Uma pergunta, a gente estava falando aqui do consumo de água, água gelada. A pergunta que chegou, consumir água gelada quando o corpo está assim, numa temperatura alta, assim, num calorão, isso tem algum impacto ou isso é mito? É mito. É mito. Dizer que vai fazer mal, você vai desmaiar ou pode passar mal. O que acontece é que alguns pacientes, alguns indivíduos mais sensíveis, podem passar por um pequeno desequilíbrio. Dizer, se está com o corpo muito quente, tomar gelado, ou está com o corpo muito quente, entra no ar-condicionado, muito frio, né? Então, essa quebra da homeostase, que a gente chama, essa quebra de equilíbrio, pode diminuir as defesas do organismo um pouquinho e favorecer o aparecimento, favorecer contrair tipo um resfriado. Isso pode acontecer. Baixar a imunidade mesmo? Muito de leve, mas sim. Quebra essa homeostase, esse equilíbrio, né? Essas altas mudanças de temperatura. Líquidos muito gelados junto da refeição também não é interessante, apesar desse calorão. Líquido na refeição, melhor sempre evitar. E lembrando que nosso estômago tem uma temperatura e você colocar um líquido muito gelado, isso vai diminuir o esvaziamento gástrico, até aquele líquido entrar na temperatura normal. Então, líquido muito gelado junto do almoço não é tão interessante, diminui a digestibilidade do alimento. A gente vai detalhar mais esse assunto do líquido gelado, porque as pessoas, obviamente, a gente mora num lugar muito quente e o maior consumo mesmo é por refrigerante. Tem que estar gelado, se não tiver, põe gelo, o suco é com gelo. Falar do gelo, né? Esse alerta, falar do gelo, daqui a pouco esse alerta que a senhora trouxe agora, a gente vai detalhar. A gente vai ao intervalo e a gente volta já 2 minutos.